Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Impressionei. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço adesivos no Photoshop. Não só adesivos, mas tags. O intuito aqui é mostrar para vocês como eu faço isso de forma mais rápida, mais prática. E também aproveito para mostrar mais para vocês as funcionalidades do Photoshop. Mas antes de iniciar, já vou pedir para você deixar o seu like, já se inscreva no canal para acompanhar as novidades e dar aquela forcinha também aqui no canal. Então vamos lá? Para iniciar, primeiro eu vou criar um arquivo, vou vir aqui em arquivo novo, vou escolher a opção impressão, A4, e vamos iniciar os nossos adesivos. Então, arquivo criado, a gente vai utilizar essas ferramentas aqui no lado esquerdo. Essa barra de ferramentas são as principais ferramentas do Photoshop, que a gente mais utiliza. Então, para fazer o nosso adesivo, vou fazer ele redondo mesmo. Para isso, eu vou utilizar essa opção aqui das formas. Vou escolher a opção ferramenta elipse e vou criar aqui nosso círculo. Aqui eu não vou usar nenhuma medida específica, que realmente vai mostrar para vocês como é que funciona. E aqui do lado direito tem as opções para mudar o preenchimento, a cor, né, da forma, o traçado. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro o seguinte: como normalmente as pessoas fazem os adesivos aqui no Photoshop ou outro ambiente. Então, cria um círculo, aí vem aqui, cria um texto, vou pôr, aí vem aqui, seleciona, põe aqui dentro, aqui copia, aí põe aqui, aí vem aqui, copia e cola de novo, aí vem aqui, seleciono tudo, copio e colo tudo, e normalmente vai fazendo isso, né? Até preencher, colocar a quantidade aqui total de adesivos que a pessoa deseja na folha. Só que o que acontece? Aqui é só um texto, mas quando é um desenho, uma imagem, se a gente precisar fazer qualquer alteração, vai ter que sair fazendo alteração em todos. Isso dá um pouco de trabalho, não é tão prático. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, vou apagar tudo. Então, o que eu faço normalmente? Então, aqui com o nosso círculo, nosso adesivo criado, a gente vai duplicar ele pela página, vai distribuir ele pela página. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai configurar esse círculo em objeto inteligente, que é o segredo para facilitar a criação desses adesivos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai vir em camadas, clicar com o botão direito e vai vir aqui em converter em objeto inteligente, e vocês vão ver que esse símbolozinho aqui vai mudar, esse ícone aqui vai mudar, quando a gente clicar em converter em objeto inteligente. Aí, alterou. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai distribuir esses adesivos pela tela, pela página. Então, se você quiser fazer uma folha, digamos, com 9 adesivos, 6 adesivos, então você vai distribuir pela página esses círculos. Eu vou ajustar mais para cá. E aqui, pessoal, é importante falar que você não pode copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, esses círculos, né? Esse objeto. A gente vai ter que usar o comando Ctrl+J. Então, você vai clicar Ctrl+J e ele vai duplicar o círculo. Então, de novo, Ctrl+J. E na medida que você for arrastando, vocês vão vendo que o próprio Photoshop vai mostrar se está alinhado ou não. Então, ele está mostrando essas duas linhas, né, em cima e embaixo rosa, e a distância entre os círculos. Então, está a mesma distância bem alinhadinho. Então, vou selecionar esses três aqui, só vou centralizar mais na página. Então, é importante, pessoal, só reforçando, quando vocês forem duplicar, não usar o Ctrl+C e Ctrl+V. Tem que ser o Ctrl+J. Porque senão não dá certo lá na frente quando a gente for selecionar o círculo para fazer a arte dentro dele. Então, esses três criados, com eles selecionados, eu vou dar outro Ctrl+J e vou arrastar para baixo. E vou continuar distribuindo eles pela página.
Olha, quando vocês vão movimentando, quando vocês vão arrastando, o próprio Photoshop já vai dizendo se tá alinhado ou não. Então tá a mesma distância e dá para criar mais uma linha aqui de adesivos. Prontinho. Vou vir aqui com o mouse meu, vou selecionar todos e vou centralizar eles. Prontinho. Tão legal disso aqui, pessoal, é que você pode salvar, já vocês vão entender por quê, mas vocês podem salvar como modelo, não precisa ficar fazendo esses círculos toda hora, só lógico se você desejar alterar o tamanho, mas se for algo padrão, vocês podem sempre utilizar o mesmo modelo. Então, com os círculos aqui criados, duplicados, a gente primeiro vai salvar esse arquivo, salvar. Já tinha criado um aqui, mas vou substituir ele. Então, vou substituir aqui, vou salvar esse arquivo. Então, agora a gente pode começar a criar a arte dos nossos adesivos. Como é que eu faço isso? Lembra que quando a gente converteu em objeto inteligente, mudou esse íconezinho aqui? Então, a gente vai dar um clique duplo em cima de qualquer um desses círculos, pode ser qualquer um deles. Porque quando a gente alterar um, vai alterar todos. Por isso que eu falo que você pode até salvar isso como modelo. Então, eu venho aqui nesse íconezinho na camada, qualquer uma delas, e vou dar um clique duplo. E vai abrir uma nova tela. Aí, agora eu consigo fazer a arte em um único círculo e vai depois alterar todos aqui automaticamente. Por isso que é tão mais prático fazer dessa forma. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um desenho, que eu já tinha selecionado, eu venho em arquivos, colocar incorporado, vou colocar o desenho desse jacaré. Vou posicionar ele aqui, vou dar um OK, e vou vir aqui em salvar. E olha o que vai acontecer na outra tela. Todos eles já foram configurados com a arte. Olha que legal. Então, não precisa ficar copiando e colando, ajustando um, ajustando o outro. Vai automaticamente configurar todos do mesmo jeito. Então, se eu vir aqui e colocar um texto também, vou escolher um nome aqui, vou escrever aqui, parabéns. Vou centralizar aqui. Vou mudar a fonte. Vamos ver uma fonte bem bonitinha. Aqui, parabéns. Vou aumentar. Então, coloquei esse texto, vou mudar a cor dele. Então, eu venho aqui, seleciono, vem nessa opção aqui, pessoal, que é onde eu consigo configurar a cor. Então, e quando aparece esse seletor de cores, se você passar o mouse na tela, vai mudar o ícone para o conta-gotas. Então, você consegue selecionar a cor do próprio desenho para usar no texto, para ficar tudo dentro da mesma paleta. Por exemplo, se eu quiser vermelho aqui, ó, só clicar no vermelho, amarelo. Eu vou clicar aqui no verde mesmo, para deixar tudo verdinho. Deixa eu ver. Acho que o amarelo. Eu vou selecionar esse verdinho aqui mais escuro da cauda do jacaré, para combinar. Aí você seleciona a cor que quiser e dá um OK. Aí quando você salvar, vai aparecer tudo do mesmo jeito em todos eles. Olha que legal. É muito mais prático assim, pessoal. E como eu falei para vocês, aqui eu usei o círculo, mas poderia ser qualquer outra forma, coração, um quadrado. Você consegue fazer tudo dessa forma, convertendo em objeto inteligente. Quando você converte em objeto inteligente, você consegue trabalhar numa tela separada em uma única só vez. E quando você salvar, vai atualizar todos ao mesmo tempo. Então, vou trabalhar mais um pouquinho a arte aqui, mostrar para vocês, aproveitar um pouquinho para mostrar para vocês como eu faço as artes. Vou deixar esse parabéns. Vou vir aqui com pincel, esse de aquarela. Tá selecionado o verde aqui, vou criar uma
camada só para esse fundo. Vou fazer alguma coisa bem simples aqui, só para gente finalizar. Aí vocês vão ver que na medida que eu vou clicando no pincel, tá ficando fora o desenho, né? Então, se eu vir aqui em salvar, vai ficar fora também. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vem aqui e faz? Eu vou selecionar as camadas acima do círculo e vou clicar com o botão direito e vou criar uma máscara de corte, que vai ficar tudo dentro apenas do círculo. E vou salvar. Quando a gente voltar aqui, vai ficar tudo certinho dentro do círculo. Então, eu venho aqui, volto e continuo fazendo a minha arte. Vou personalizar aqui uma arte bem improvisada mesmo, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu fiz essa arte aqui, pessoal, de uma forma bem simples mesmo. Vou só mudar o traçado aqui. Vou deixar na cor verde para combinar. Vou salvar. E agora, depois de salva, posso fechar. E prontinho, meus adesivos estão prontos. Se eu quiser salvar apenas os adesivos, eu venho aqui, sem esse fundo branco, né? Eu venho aqui, só oculto esse fundo branco e salvo aqui como imagem. Para você poder, por exemplo, na Cricut, eu salvo dessa forma para depois poder cortar na Cricut. E escolhe aqui PNG, por exemplo. Aí ele vai salvar apenas a imagem dos adesivos. Aí você consegue usar, por exemplo, foi onde eu fiz um vídeo, né, mostrando os adesivos na Cricut, foi onde surgiu o pedido de fazer um vídeo ensinando como é que eu faço esses adesivos. Então, pessoal, essa é a forma que eu faço os adesivos de forma prática. Então, uma vez que isso aqui está pronto, que isso aqui foi salvo, depois vocês podem utilizar ele como modelo, copia o arquivo e pode vir aqui em qualquer um desses círculos e fazer outra arte que vai dar certo. Eu vim aqui e apagar esse texto, por exemplo, se eu salvar, vai alterar tudo. Então, vocês podem deixar como modelo, facilita bastante. Eu vou voltar aqui. Vou salvar de novo. E como eu disse para vocês, pessoal, não precisa ser necessariamente círculos. Eu vou criar um novo arquivo aqui, só para mostrar para vocês. Se eu fizer uma estrela, né? Se eu fizer uma estrela na cor verde, eu venho aqui em converter objeto inteligente, dou um Ctrl J e coloco uma estrela aqui, outra aqui embaixo. Se eu selecionar qualquer uma dessas estrelas, depois de fazer esse procedimento de converter em objeto inteligente e duplicar no Ctrl J, olha, vai abrir separado. E se eu fizer qualquer desenho aqui dentro, eu vou fazer bolinhas na estrela. Só realmente para mostrar para vocês como é que funciona com qualquer formato. Vou selecionar a cor branca aqui, ó. Fazer só um exemplo, pessoal, bem simples mesmo. Vou vir aqui em salvar. Mudou todas as estrelas, hein? Pode usar isso também para fazer convites. Quando eu faço convites, eu venho aqui, por exemplo. Eu venho aqui. Abro um arquivo em A4, né? E faço, por exemplo, um formato de um convite. Então, eu vou posicionar aqui. Aí, vamos supor que eu quero fazer 4 convites num papel, para não ter que ficar copiando, colando todos os textos. Aí, depois de feito aqui o retângulo, eu venho, converto em objeto inteligente, dou um Ctrl J, vai duplicar, dou Ctrl J, vou ocultar essa camada aqui só para a gente conseguir visualizar. Vou arrastar aqui o retângulo,
Aí eu posso centralizar, dou um Ctrl J, arrasta para baixo. Aí eu venho em qualquer um deles aqui. Então, venho aqui, crio uma nova camada. Vou criar um texto aqui, por exemplo, convite. Vou mudar a cor para conseguir ver. Vou colocar aqui preto mesmo. Aí eu escrevo aqui convite especial. Aí eu coloco aqui o texto, data, sei lá, dia 28/2/2025. Só um exemplo, pessoal. Vem aqui e salvo. Todos eles vão ser alterados automaticamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse arquivo aqui desses adesivos para vocês aqui na descrição. Vou deixar uma pastinha com o desenho do jacarezinho, com essa arte que a gente fez no vídeo. E se vocês reproduzirem, marquem Impressionei. Eu vou adorar ver, vou adorar acompanhar vocês fazendo aí o trabalho de vocês com nossas dicas. E se vocês querem ver mais vídeos assim, com dicas de Photoshop, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão, tchau, tchau!